Talvez o nosso problema não seja falta de oração, talvez o nosso problema não seja falta de fé, talvez o nosso problema seja que nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Eu quero te mostrar isso. Fica comigo que esse vídeo vai abençoar a sua vida. Deus abençoe você e bora lá para esse bate-papo. Hilber, quero começar esse vídeo com Mateus 6,33. Na verdade, 6,28, Jesus diz assim, ó, vocês se preocupam com roupas, por quê? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. E aí Jesus vai falar lá em Mateus 6,33, diz o seguinte, assim, olha, busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus começa fazendo uma explanação, Hilber, explicando para eles que estão preocupados com o que comer, com o que beber, que se nós buscarmos o reino de Deus, as demais coisas Deus vai suprir. Então, assim, o trabalho não é errado, o problema é que a gente está colocando o trabalho acima das coisas de Deus. Curtir não é errado, se divertir não é errado, mas a gente está colocando nossa diversão, as nossas viagens, todas as prioridades na frente do reino de Deus. E eu quero entrar mais a fundo isso, mostrando tópico a tópico o porquê nós devemos buscar o reino de Deus e por que não temos buscado nessa sinceridade. Seja bem-vindo, parceiro. Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo com Deus, o seu canal de Bíblia e de Teologia. Se você chegou aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante. E nós vamos aqui falar, então, desse contexto que o Max está citando de Jesus, que está no Sermão do Monte, né, que é o Mateus 5 ao 7, e esse capítulo que o Max está falando, ele é exclusivamente o capítulo 6 desse sermão. Então, a gente vai ver o que Cristo ele quer nos dizer, e essa sessão ela fala um pouco da ética do reino e como a vida prática deve ser seguida pelos discípulos de Cristo. A gente vai fazer essa análise desse texto com vocês. Verdade. Meus irmãos, olha, o problema não é que a gente trabalha, o problema não é que a gente se dedica às nossas famílias, o problema não é se nós estamos estáveis financeiramente, o problema é quando a gente inverte essa ordem, o problema é quando Deus deixa de ser o primeiro lugar na nossa vida. Veja, aqui no Papo com Deus, nós trabalhamos com conteúdos gratuitos, a gente ajuda pessoas no Brasil inteiro, missionários de diversos locais, e aí a gente chega para algumas pessoas, olha, tá pesado, a gente precisa de ajuda e tal, e a pessoa fala assim, eu quero te ajudar, ele até se empolga, ele tem até uma largada legal, a gente fala que na Fórmula 1 é aquele cara que larga primeiro, mas logo ele fica sem combustível, né? Ou até numa corrida, parece a corrida lá de São Silvestre, o cara larga bem, mas depois ele fica por último, ou seja, ele se cansa muito rápido, porque ele tá empolgado, ele tá animado, mas ele não tem força para continuar. Se você procurar colocar Deus em primeiro lugar no seu dia, fazendo seu devocional, eu não tenho tempo, pastor, acorda às 6 horas da manhã, eu não tenho tempo, acorda às 5 horas da manhã, acorda às 7 horas da manhã, faz seu devocional primeiro. Então, assim, se você começar ali lendo a Bíblia, estudando as Escrituras, fazendo um projeto de como ajudar a obra de Deus, o reino de Deus a expandir, eu tenho certeza que Deus vai suprir as outras coisas, porque isso é uma promessa. Veja, quando Deus fala na Bíblia alguma coisa, olha, honra teu pai e tua mãe, porque esse aqui é um mandamento com promessa. Olha, cuida das coisas de Deus, porque Deus vai te recompensar. Jesus dá a parte da parábola do mordomo fiel, né? O seu senhor se ausentou e deixou todas as coisas na mão do seu mordomo. Quando ele voltar, ele vai pedir conta daquilo. Então as pessoas tendem a viver, ainda mais no dia que a gente vive hoje em dia, o antropocentrismo, né? O homem no centro de todas as coisas, fica muito difícil a gente entender que a gente vai priorizar as coisas de Deus. Para muitas pessoas eu falo, a gente está precisando de ajuda, nós vamos fazer missões. Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Às vezes eu me sinto até um vagabundo, viu, Hilber? Uma empresa para cuidar, tantas coisas para fazer, às vezes faculdade, pós-graduação, escrever, gravar vídeo para o Papo com Deus, editar, artigo, newsletter, livro, cursos, missões, né? O Hilber tá aí e vai falar um pouquinho. Nós estávamos reunidos nessa primeira semana do ano aqui de 2026, missionário Gines, missionário Hilber, eu, fazendo todos os projetos, começando nossas reuniões ali 6h30, 7 horas da manhã, indo até 8, 9 horas, depois ia para a empresa, trabalhava, voltava, almoço, café, sempre utilizava o almoço e o café para ficar falando dos projetos de Deus. A gente projetava, coloca em oração e vamos trabalhar para fazer as melhores alianças, para a gente conseguir fazer o reino de Deus expandir, porque o objetivo, meus irmãos, aqui nessa terra, não é trazer conforto para o homem, é fazer o reino de Deus avançar, e a despeito de que nós precisamos do nosso conforto, da nossa casa, das nossas finanças, Deus vai abençoar essas coisas, basta somente a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Hilber, como é que a gente estava fazendo aqui no começo do ano? Como que a gente tem que fazer para inverter essa prioridade, para não cair dentro desse ciclo, né? Essa corrida dos ratos que a gente às vezes parece que está correndo, sabe? Exatamente, e parece que essa sociedade contemporânea, né, com essa hiperconectividade, essa aceitação de padrões muito rápidos, parece que a gente absorve isso e a gente quer ter a cobiça
do que aquelas outras pessoas que a gente observa do outro lado da tela têm. Então isso parece que faz com que a gente abafe um pouco a voz do reino e passe a focar simplesmente a voz do meu coração, do meu desejo, da minha carne. E, consequentemente, você pega as pregações de outros pastores ou outros evangelistas que focam na pregação do homem, a pregação coach, a pregação do você vai conseguir, 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, porque você vai prosperar, você vai enriquecer, e a partir daí você começa a gerar o que o texto de Mateus fala para não gerar, que é aquela ansiedade de ter. E aí, quando a gente vai para esse texto que o Max falou, que é Mateus 6, e você vai no fluxo argumentativo dele, é justamente contra essa prática que esses coaches estão fazendo de você ter as coisas. Então, você pega, por exemplo, Mateus 6, do 19 a 24, ele vai falar de tesouros e do coração e senhores, né? Você não pode ter dois senhores, onde está o teu tesouro, está o seu coração. E aí, no Mateus 6, 25 a 33, ele vai falar da ansiedade em quem você deve confiar. Então, você perceba que a ansiedade ela é apresentada nesse contexto de Mateus como uma concorrência da fidelidade do reino. Ou seja, o que está concorrendo na sua vida com o reino de Deus é a sua ansiedade, a sua ânsia de ter, que ela é amplificada por essa pregação mais coach, mais antropocêntrica, mais humanista, mais imediatista, por conta dessa nossa sociedade hiperconectada. Verdade, verdade. E aí a gente chega em casa cansado, a gente vai ligar a televisão, a gente vai ver o Netflix, a gente vai dar atenção para tantas outras coisas, a gente vai deixar o reino de Deus em segundo plano. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, nunca vai sobrar tempo, porque se Deus não for sua prioridade, foi o que o Uber falou, a ansiedade vai assumir o nosso coração, ansiedade do ter, ansiedade do ser, né? Porque hoje em dia o homem é muito isso, eu preciso ser alguém. Você sabe que o coach te leva muito para esse nível, eu tenho que ser autoridade, eu preciso ser engajado, eu preciso ser um influenciador, eu preciso ser um bom profissional, eu preciso ter um bom carro, então é o ter e o ser, eu preciso ter uma boa casa. O que acontece? Dentro do seu coração, a ansiedade acaba assumindo o trono, e aí quem governa, na verdade, vai ser suas preocupações, e aí você consegue olhar para dentro do seu coração e ver que quem verdadeiramente governa, que não é Deus que está governando seu coração, é a ansiedade, é os seus desejos, ou seja, o coração do homem, na verdade, ele tem desejos, e se a gente deixar o nosso coração governar e não a razão governar, nós vamos cair, na verdade, em um grande laço, tá? E aí, meus irmãos, não precisa fazer aquela promessa que a gente faz todo final de ano. Hilber, parece que a gente vai lá para a virada do ano, né? E a gente faz as promessas, né? A gente diz assim, Senhor, eu vou fazer uma coisa diferente, eu prometo que eu farei tal coisa e tal. Ou seja, no Réveillon todo mundo faz um voto para Deus. Mas, na verdade, Deus não precisa de votos, Deus precisa de uma postura mudada. Deus precisa de obras de verdadeiramente convertidos, sabe? Senhor, eu vou fazer, eu serei tal coisa. Aí o cara faz a promessa. Quando começa o ano, ele se frustra. Por quê? Porque pelas próprias forças a gente não consegue vencer. Então, se nós temos a graça, a mesa da graça já foi posta pra gente, o ano de 2026 já tá pronto pra gente, Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas tu sabes. Eu não tenho força por mim mesmo para fazer essas mudanças, mas o Senhor pode. Deus, eu não consigo ser contínuo, mas eu quero ter postura de uma pessoa que é contínua. E através do seu Espírito Santo, o Senhor pode trabalhar na minha vida. Ou seja, você transporta para a graça toda a sua ansiedade, transporta para a graça toda a força, e aí então o Espírito Santo consegue não só alinhar os objetivos e expectativas de Deus, mas também colocar Deus como prioridade, primeiro plano na nossa vida. Nós precisamos tomar uma decisão agora em 2026. O ano que nós começamos, a gente precisa perguntar, eu quero glorificar mais a Deus ou eu quero glorificar o meu nome? Eu quero buscar primeiro o reino de Deus, eu quero buscar as minhas coisas. Então a gente vai precisar aprender, remir o tempo, os nossos projetos, as nossas metas, a nossa parte, nossa vida espiritual, nossa continuidade, nossa comunhão com Deus e o serviço do reino. Meus irmãos, nós colocamos em 2025 o reino em primeiro lugar. Em primeiro lugar até do que a minha empresa, por muitas vezes. E eu posso dizer para você, minha empresa cresceu, foi o ano que minha empresa cresceu mais, foi o ano que eu mais trabalhei, foi o ano que eu mais conquistei, nós terminamos faculdade, o Uber também pós-graduação, nós conseguimos se graduar, pós-graduar, fazer projetos juntos, mas sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Viajamos para diversos estados, vocês viram, e pudemos servir o reino sempre da melhor forma possível. A palavra pastoral que eu quero deixar para vocês é que Deus precisa ser prioridade no nosso ano, né? O resto, para a gente, precisa vir como consequência. Faça projetos na sua empresa, trabalhe. Ninguém está dizendo para você não trabalhar aqui, tá? Ninguém está dizendo para você não correr atrás
do dinheiro ou da prosperidade. A gente está dizendo para você que, em primeiro lugar, precisa ser o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O chamado é arrependimento. Então, nós temos que nos arrepender todos os dias e proclamar a mensagem do arrependimento, a mensagem da reconciliação, porque a igreja, ela recebeu essa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se a gente inverter essa prioridade, colocar o nosso trabalho, o governo humano na frente do governo de Deus, nós vamos ter, com certeza, consequências para isso. Amém? Então, essa palavra pastoral que eu queria deixar para vocês, essa palavra de conforto que eu queria deixar para vocês, cuidado, esse negócio não tem tempo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não faço curso do Instituto Bíblico porque eu não tenho tempo, tá aí, ó, institutobiblicodiscipular.com.br, gratuito, 36 cursos para você se edificar e sair abençoando vidas. Marcos, eu queria ler e-books do Papo com Deus, papocomdeus.com.br/estudos, gratuito, mais de 350 e-books. E se você foi abençoado pelos nossos trabalhos, tá aqui também o QR Code na tela, você pode dar um print aí, manda no celular de alguém, depois você escaneia o QR Code, você pode também abençoar os nossos trabalhos, tanto no Brasil quanto África. Irmãos, a África precisa da gente, o Brasil precisa da gente, o reino de Deus precisa da gente. Para que o reino continue avançando, ele precisa ser prioridade, ele precisa estar em primeiro lugar, para que Deus possa ser glorificado, a mensagem possa ser enviada e a igreja possa fazer a missão a qual foi chamado, que é sermos servos daquele que nos enviou. Amém? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.